Fala pessoal, hoje iremos falar um pouco sobre lentes esféricas. Mas o que são lentes esféricas? Lente esférica é uma associação de duas superfícies, onde pelo menos uma superfície é necessariamente esférica, como o próprio nome já diz. São meios ópticos transparentes, onde a maior parcela de luz incidente a atravessa. As lentes são classificadas em duas categorias baseadas em suas espessuras. Temos as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. As lentes de bordas finas são as convexas, como vocês podem ver, e as lentes de bordas grossas são as concavas, como você pode ver. É bem simples a diferença e notória também. Agora irei falar um pouco sobre o comportamento óptico das lentes. Eu trouxe um caso onde o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, que N lente é maior do que N meio, certo? Por exemplo, quando temos uma lente de vidro imersa no ar, as lentes de borda fina têm um comportamento convergente. As lentes de borda grossa têm um comportamento divergente, como vocês podem ver nessas duas imagens. E este é o exemplo mais comum. Agora eu trouxe outro caso, onde o índice de refração da lente é menor que o índice de refração do meio. É o caso, por exemplo, de uma bolha de ar imersa na água. As lentes de bordas finas têm o comportamento divergente e as lentes de bordas grossas têm um comportamento convergente, como vocês podem ver na imagem. Este caso é mais raro. É mais raro do que o exemplo anterior. Agora irei falar um pouco sobre os elementos de uma lente esférica. Os focos objeto e imagem estão situados à mesma distância da lente, é a distância do local F. Os pontos anteprincipais, objeto e imagem, estão situados a uma distância 2F do centro óptico, duas vezes a distância do local F. Agora irei falar sobre os raios particulares. Nesse primeiro exemplo, um raio luminoso passa pelo centro óptico da lente, não sofre um desvio ou se retrata. Já nesse segundo, todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal se retrata alinhando com o foco principal da imagem F. Continuando, todo raio luminoso que incline alinhado com o foco principal, objeto F, se retrata paralelamente ao eixo. E todo raio luminoso que incline alinhado com o ponto anteprincipal do objeto A se retrata alinhado com o ponto anteprincipal da imagem A. Agora iremos falar um pouco sobre a equação dos fabricantes de lentes, certo? Como ressaltamos, o formato das lentes esféricas afeta a forma como ela direciona os feixes de luz. A forma exata como a geometria da lente faz isso é descrita por esta equação, também conhecida como a equação dos fabricantes de lente, uma vez que é por meio dela que as lentes empregadas na correção de problemas visuais são construídas. A equação de fabricação de lente é utilizada para calcular o grau ou a divergência de uma lente esférica. O grau da lente, neste caso, é chamado de dioptra e sua unidade de medida é o m negativo elevado a 1, ou simplesmente DI. Portanto, quando nos referimos a uma lente de mais 2 graus, essa lente apresenta uma vergência, de mais 2 DI. O sinal que aparece à frente da diopatria indica que a lente é convergente, para o caso de um sinal positivo, ou divergente, quando o sinal é negativo. Como vocês podem ver, o F significa a distância do local da lente, o N lento e o N meio é o índice de refração da lente e do meio, o R1 e o R2 são raios da face da lente. Os raios da curvatura R1 e R2 são os raios das calotas esféricas que dão origem às lentes esféricas.
R1 e R2 são as faces da lente. Os raios, é importante ressaltar que o raio da cobertura das faces planas, quando se houver, é infinito. Neste caso, um dos termos R1 ou R2 torna-se igual a zero. Além disso, N1 e N2 são os índices de refração da lente e do meio em que a lente se encontra imersa, respectivamente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.